You and me, happy as can be, flying through the park on a white Sunday afternoon. Boa tarde! Estamos chegando. You and me, rolling on the floor, practicing your summer lunch, cartwheels, your donkey kicks and more. How did you grow so big overnight? How did you get so smart and bright? Yesterday you were asleep in my arms. Today you're growing off the charts. I'm so proud of you. You and me drawing pictures while they're free, while the paint goes flying, a big smile brightens up the room. You and me reading books in bed, your head on my shoulder, your eyes on the pages ahead. Agora sim! Boa tarde, gente! Boa tarde! Atrasamos um pouquinho, mas não tem problema. Foi para deixar tudo arrumadinho, tudo bem especial para o dia de hoje, que vai ser uma super aula, bem preparadinha, vindo o clima aqui, nostalgia, para a gente viajar mesmo aqui, lá na nossa infância, nos gostinhos de infância, de bolo de vó, e vocês aprenderem de vez o pedido que eu mais recebo nas redes sociais, que é como transformar aquele bolinho que vocês amam de paixão e não se imaginam sem ele, numa versão mais leve. E hoje eu vou trazer para vocês uma versão sem glúten. Eu tenho certeza que a partir da aula de hoje vocês vão conseguir transformar qualquer bolinho aí de farinha de trigo, um bolo tradicional, numa versão sem glúten e sem açúcar. Então, fica até o final, que vai ser uma aula muito bacana. Vou compartilhar um mix de farinha que serve para quase todos os tipos de bolos, e vocês vão conseguir, com muita autonomia, praticar na casa de vocês e trazer aquela lembrança, o seu gostinho aí de infância para a família toda, e de repente, né, lembrar, viajar com a família sem culpa nenhuma, com um bolinho saudável, e hoje numa versão ainda sem glúten, tá bom? Então vamos lá, eu vou esperar um pouquinho para quem estiver aí no Instagram, corre, quem estiver no Instagram, corre, que a gente está no YouTube com uma super aula, vocês vão desvendar os segredos para transformar qualquer bolo de vocês, da infância, com cheirinho de gostinho de vó, numa versão saudável, com muita autonomia dentro da casa de vocês. Também para o YouTube, o link está na bio. Vamos lá, gente, deixa eu dar um oizinho aqui para todo mundo. Olha só, estou até com o telefone carregando. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar todo mundo que chegou. Inês, minha linda, boa tarde. Daniele, bem-vinda. Sueli, Jusilene, boa tarde. Márcia Guerra, bem-vinda. Rosa, oi. Anne, boa tarde. Inês, ela chegou. Inês, o nosso relógio está diferente, mas hoje eu atrasei 5 minutinhos sim, tá? Mas vamos lá, vamos organizar os relógios aí com o horário de Brasília, porque o meu não deve estar, não. Consta, é isso? Boa tarde. Marlene, boa tarde. Nem vendo a gente aqui, claro que sim, eu estava só organizando, deixei uma musiquinha aí de fundo para vocês entrarem no clima. Denise, Lisiara, Cleonice, Rosemary, Deise, olá, quero fazer esse bolo. Então, qual o bolo de vocês aí que vocês lembram mesmo, que vocês ainda não conseguiram trazer ele numa versão mais leve, gostariam muito? Compartilha comigo. E aí a gente vai já. Deixa eu entrar aqui, ver se eu consigo acompanhar melhor as perguntas de vocês aqui. Enquanto vocês colocam
o nome do bolo que lembra muito a infância de vocês e que vocês vão praticar esse mix que eu vou ensinar ainda hoje, hein? Bolo de milho. Olha, bolo de milho é mais fácil ainda, tá? Mas esse mix, esse bolo de laranja clássico. Tenho um bolo de laranja maravilhoso, sem glúten e sem açúcar, lá no nosso clube Viver Saudável. É maravilhoso mesmo. Nega maluca, então hoje tu vai se encontrar aqui comigo, Rosemary. Vamos fazer uma versão de Nega Maluca, mas é uma versão que eu encontrei no livro da minha mãe. De café, com recheio de café. Vocês vão ficar impressionadas com esse bolo, tá? Mas assim, ó, minha intenção hoje com vocês, na verdade, não é nem passar a receita. Eu vou deixar a receita assim desse bolo, porque eu sei que vocês querem receita, mas e quero também que vocês aumentem o arsenal de vocês com muitas receitas gostosas, tá? Mas a minha maior intenção é que vocês entendam um pouquinho desse mix para vocês praticarem e depois compartilhar comigo as criações, porque eu quero ver muita autonomia na cozinha a partir, lembram? De uma base, de um pilar, de uma receita bem feita, de uma receita boa, para vocês criarem aí, ficarem, perderem o medo de se arriscarem na cozinha, tá? Bolo de banana caramelada. De banana, esse de banana também, na verdade, de banana era eu que fazia já, bem pequena, eu fazia essa cuquinha de banana. Então, da minha mãe, eu lembro mesmo o bolo de chocolate e o de nato. Então, revendo o livro de receitas que eu ganhei dela, que ela escreveu, eu fui lembrando dessas receitinhas. Agora, o de cenoura, ou essa cuquinha de banana, esses bolos, era eu que fazia já pequena, 10, 11 anos eu já fazia. É engraçado, mas o bolo que mais me lembra infância é o bolo de nada, aquele que não tem ingrediente marcante. Tu sabe que meu marido se encantou quando eu fiz um bolo que ele chama bolo de bolo. E no sul a gente chama que é bolo de nata, né? Ou pão de ló também lembra muito isso. Esse aqui vocês podem fazer um pão de ló saudável também com essa receita que eu vou passar para vocês. Bolo xadrez, ainda existe esse bolo? Existe sim, na verdade o bolo xadrez é um bolo mesclado, né? Só que a gente faz as camadinhas, é isso? É esse? Vamos lá, gente. Vocês compartilharam, hein? Eu quero mais gente aqui comigo. Olha lá, enquanto isso eu vou mostrar para vocês. Olha, letrinha da mamãe. Existe sim, Sueli, um mix de farinha. Opa, quem perguntou? Bolo invertido de... Nossa, esse bolo invertido de abacaxi. Gente, essas receitas já estão... Essa que eu falei, o bolo de laranja, o bolo invertido de abacaxi. Essas receitas já estão, já tem lá, videoaula. São bolos incríveis. Quem está aqui, que é minha aluna, já pegou a receitinha lá. Tem videoaula com um bolo maravilhoso, saudável. Tanto o bolo de abacaxi... como o bolo de laranja já está lá na plataforma, lá no nosso clube Viver Saudável, tá? Essas receitas são exclusivas dos nossos alunos. Existe um mix de farinhas low carb? Existe sim, tá? Mas a farinha low carb, Anne, ela é um pouco mais complicadinha, vamos dizer assim. O mix de farinha sem glúten, eu quero que vocês... Lembra que eu sempre falo? Receitas que funcionam na casa de vocês. O mix de farinha sem glúten, eu sei que vocês vão poder trocar e vocês vão fazer um bolo gostoso na casa de vocês. O mix de farinha low carb, ele nunca vai ser 100%, tá? Então, ele tem sim um mix base, uma porcentagem que a gente faz as trocas das farinhas, entendendo um pouquinho. Funciona quase que em todas, mas a gente tem que ter uma outra visão aí na low carb, porque as farinhas, elas se manifestam na nossa receita de uma maneira um pouco diferente, tá? Principalmente a questão de não ter o glúten, mas também não ter uma farinha que dê sustentação como
os outros mix têm. Então, a gente tem que trazer um equilíbrio muito bom para essa receita. Eu tirei foto hoje, eu adoro fazer isso, gente, mostrar o errado e o certo para vocês. Eu vou postar amanhã no feed de um bolo que é a mesma receita e mostrando para vocês as diferenças, um bolo low carb de cenoura, as diferenças, a mesma receita, o que acontece, só a questão de forno. Então, o bolo low carb, ele é assim, um pouquinho mais complicado de acertar, mas ele é tranquilo para quem está praticando aí no dia a dia, de encontrar um mix perfeito também, tá? Mas hoje a gente vai no sem glúten, porque também a gente precisa um pouquinho de afeto de colinho de mamãe de vez em quando. Então, para quem pode, um pedacinho de vez em quando, vai fazer muito bem, tá? E aí, o mix de farinhas low carb vai ser exclusivo lá dos nossos alunos, tá? Mas eu vou deixar algumas coisinhas para vocês aqui não perderem. E se pegar as informações, vocês conseguem praticar em casa também. Isso, eu amo. É, isso mesmo. Então, ó, gente, olha só. Isso aqui é do Açúcar União, que a gente ganhava no supermercado, né, de brinde. Olha a cor. E eu me encanto por essas coisas hoje, tá? Então, ele se chama Pão de Ló Havana. É o nome que a minha mãe colocou aqui. É um pão de ló de chocolate com recheio ou cobertura de café. Então, eu fiz ele ontem. Olha essa massa é mais que perfeita. E aí eu fiz no estilo ballerine, bem moderno. Então, ele é um bolo de chocolate, um bolo leve, super macio. Ele é muito macio, ele chega a se quebrar. E aí, essa cobertura eu botei como um ballerine, ficou perfeito. E aí também, como sugestão, para quem trabalha aí, eu fiz ele numa versão caseirinho, e ficou lindão também, super gostoso, tá? Então, fiz o bolinho aqui, ele cresce super bem, botei a cobertura de café com chocolate, gente, é maravilhoso. Jerusa, bem-vinda! Tati, bem-vinda, Tati! A Tati é lá da minha infância, minha amiga de infância, e vai lembrar do bolo de nata que a gente comia lá na Carol, que a Carol me passou a receita. E, gente, eu não consigo fazer igual ela fazia, mas é normal, cada um. Qual o tamanho de forma você usou? Eu falo depois para vocês, tá? Então, assim, ó, até a caneta, olha só como eu tô inspirada hoje, caneta. Quem lembra dessa caneta? Nostalgia total hoje. Porque os bolos low carb, depois de frio, ficam duros. Não pode ficar duro, tá, Jerusa? Eles não podem ficar duros. Eles ficam... Os meus, na verdade, eles não ficam duros. Eles ficam até macios demais. E é essa correção que eu tô fazendo nos meus bolos. Eu tô tentando deixar os meus bolos mais secos. Mas duro ele não fica, não. Você está, de repente, pesando muito a massa e aí acaba que ele fica compacto, né? É isso que você quer dizer? Porque o bolo de farinha de trigo, quando fica duro, ele fica seco, né? E o low carb, quando... eu tinha uma caneta dessa, eu tinha. Então, gente, não, essa blusa não é, essa blusa eu comprei faz pouco tempo, tá? Mas eu coloquei ela de propósito, porque lembra os tricôs que a gente usava também. Eu vim muito inspirada hoje, muito essa caneta. E aí a caneta, eu lembrei porque a minha filha pediu e a gente viu esses dias no supermercado. Eu achei incrível trazer ela. Ai, ai, a minha filha ficou encantada com as cores que troca, então eu trouxe aqui super inspiração. Eu vou aproveitar, eu quero que vocês façam um print aí e compartilhem comigo depois. Momento nostalgia total. Vamos lá, que eu quero receita boa para fazer aqui. Gente, olha lá, eu já fiz um pré-preparo hoje, porque eu quero conversar com vocês sobre as farinhas, tá? Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Essa caneta entrega a idade. Ai, gente, olha só, os meus cabelos brancos já entregam também, apesar que eu tenho cabelo branco desde os 18 anos. Tá o legítimo café da tarde de Fifi hoje aqui, né?
Gente, que coisa boa! Eu amo isso. Tudo que nos faz lembrar de alguns anos atrás, nos traz alegria no nosso coração e muita saudade. Rosemary, foi isso que me trouxe a vir compartilhar todas as minhas receitas com vocês. Você falou tudo, o que chega a me emocionar, tá? Mas você falou tudo do que me trouxe até aqui. Primeiro, quem já conhece a minha história sabe disso. Eu comecei a compartilhar receitas com os meus amigos, com a minha família após o falecimento do meu pai ano passado. E eles me mandavam receitas afetivas e aí eu tentava transformar em receitas mais leves. Aqueles momentos ali na cozinha, vivendo momentos, me traziam sorrisos, me traziam alegrias, né? Me traziam memórias e começou a me fazer muito bem. Carol Nunes, oi Carol, chegou! Nostalgia pura. Agora tá completa a minha live com essas duas amigonas aí de infância aqui comigo. E aí, aquilo foi se transformando num momento tão bom que eu disse, gente, eu preciso mostrar isso para as pessoas, de como é bom lembrar e como o alimento, ele pode nos tirar de um momento, às vezes, de tristeza ou de preocupação que a gente está no dia, e aí a gente chega com um pedaço de bolo lindo e maravilhoso assim, que o doce ele é afetivo por si solamente, e outra, que se eu te entrego um bolo desse, você tem uma lembrança de infância gostosa, você sai daquele momento de estresse imediatamente. E era isso que eu queria entregar para todo mundo que pudesse estar em contato comigo, independente de estar longe por causa da pandemia, mas eu queria. Aí eu comecei na rede social perguntar para as pessoas quais eram as receitas que levavam elas em segundos memórias boas de infância. E eu recebi muita mensagem, tanto é que surgiu o nosso primeiro workshop, que foi um muffin, um abraço em forma de muffin, foi o nosso primeiro workshop. E além desse workshop que a gente fez, primeiro, que foi incrível também, eu compartilhei com as pessoas que me mandavam, então teve pavê de amendoim sem lactose, teve cuca, né, Aline? Eu fiz a cuca, não levei para ela, mas eu fiz a receita da cuca. O bolo de nata da Carol eu estou tentando ainda. Todas as receitas eu quis mostrar que a gente podia reviver e, mais importante, a gente podia construir na nossa família, nesse momento agora, construir memórias afetivas como a gente tinha da nossa infância, para a nossa família, para os nossos filhos, porque eu percebia que as mulheres, as famílias, os pais, estão muito na cozinha hoje, tinham perdido, né, esse afeto de estar ali junto, reunido, porque a comida começou a virar uma coisa muito perturbadora mesmo para as pessoas se alimentam com culpa, as pessoas se alimentam enxergando o alimento como uma coisa não boa mais, e eu queria, mesmo saindo da área da saúde, mostrar de como a gente precisa desse momento e como a gente precisa do alimento presente na nossa vida, mas de uma maneira leve, equilibrada. E aí surgiu a minha confeitaria também, que a primeira foi a Cozinha com Afeto, agora que eu mudei para o meu nome, mas era Cozinha com Afeto, porque como eu comecei a compartilhar, as pessoas começaram a me pedir para fazer as receitas e vender. E até essa inspiração que eu quero trazer para vocês, de quem está aí buscando um novo estilo de vida, para quem está tentando mudar o seu estilo de vida e da sua família, quem sabe não é o momento de você levar isso para outras pessoas. Se você gosta, se você está se sentindo bem, se você está acertando as receitas que compartilha comigo, quem sabe não é o momento também de fazer uma renda extra ou de levar um pouquinho de afeto para as outras famílias com muita saúde, né? Então, é isso que eu venho trazer para vocês, além de uma educação, né, sobre os alimentos, receitas boas, mas muito mais momentos de afeto aí com todo mundo, sem culpa mesmo, tá? A gente aprende a comer e a gente aprende a equilibrar tudo isso, porque a gente come com o prazer do momento, a gente come com gratidão de estar sem culpa ali naquele momento e agradecendo por relembrar muitos momentos felizes que a gente viveu também, né?
E são entes preciosos em família que guardamos no coração. Não tem tristeza que resiste um pedaço de bolo desse. Gratidão, é isso mesmo, né? Eu perdi a receita de jeito nenhum, Roseli, nem comecei. Estou só batendo papo aqui, o nosso cafezão da tarde. Inês, ainda não teve receita, estamos conversando, né, Inês? Vamos lá então, tá, gente? Deixa eu tomar uma aguinha. Gente, fechou tão bem hoje que eu fiz isso aqui. A minha mãe fazia chá de poejinho. E a gente tomava com açúcar, óbvio, ou no chimarrão, né? Quem é gaúcho. E eu vi isso na feira. Eu disse, gente do céu, eu preciso para mim hoje, para minha tarde, esse chá. Então, vamos lá, ó. Eu já adiantei e eu vou fazer o bolo. Depois eu converso sobre os ingredientes, o passo a passo, sobre as substituições, tá? Mas agora prestem aqui atenção, eu quero mais like aí. Coloca o ok, que o nosso papo já foi muito bom. Minha mãe tem 89 anos e quando vem para minha casa tenho feito suas receitas para um café com as amigas dela. Ai, que lindo! Compartilha comigo, isso é muito bom. Amando suas lives, bolo me lembra infância, cresci com minha mãe sempre fazendo bolo. Gente, olha só, vai ter um curso, eu estou programando um curso com muito amor, vocês podem perceber que é com muito amor, só de bolos caseirinhos, na versão low carb e sem açúcar. Então, vão ser mais de 20 receitas. E vai ser um curso totalmente ao vivo. Não vai ter nenhuma aula gravada, porque eu quero tirar dúvidas de vocês na hora e é isso que eu gosto de fazer. Certo? Esse curso vai ter um dia só disponível para compra. Então, eu peço que quem gosta, tanto para empreender, começar a empreender na área, que são os bolos que eu faço na minha confeitaria, ou para ter em casa mesmo um arsenal bacana de bolos. Então, fica ligado aí nas redes sociais e principalmente no grupo VIP lá do workshop, que vai ter no dia 31, que vai ser lindão também. Vai ser bem bacana, vai ser uma viagem bem gostosa, tá? Vai lá para o grupo do workshop do dia 31, que vai ser low carb para festa, vai ser bem legal. E lá no grupo, quem estiver lá no grupo vai ter uma promoção muito bacana para entrar nesse meu curso de caseirinhos, tá? Ainda não terminei, mas ele tá muito incrível. Tem mais de 20 receitas só de bolos caseirinhos, low carb e sem açúcar, tá bom? Isso é um segredo, não era para eu estar falando hoje, não. Vamos lá, gente, olha lá. Eu já bati, eu fiz igualzinho, a minha mãe marcou a receita, ó. Não tem, sabe, os ingredientes assim, tanto. A receita dela é assim, ó. Bate-se uma gemada com 6 gemas e uma xícara de açúcar. Então, a gente vai lá, vocês vão pegar a receitinha lá do caderninho de vocês e a gente vai interpretar numa versão saudável, tá certo? Coisa boa essa conversa, puxa a memória daquele chimarrão de poejo quando criança, delícia, o mate, eu nem sei falar mais, mate doce, né? Gente, que vergonha. Então, olha lá, juntar a xícara. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, a gente vai fazer meia receita aqui. Eu fiz a gemada. O que é a gemada? A gente vai bater as gemas do ovo com açúcar. Gente, açúcar, você quer usar? Utiliza o demerara, ok, uma versão mais leve, certo? Certo. Quem come açúcar branco vai trocar pelo açúcar demerara, mesma quantidade, ok, já vai está entrando numa versão um pouco mais leve, um pouco mais saudável. Quem quer o sem açúcar, você pode estar trocando pela mesma quantidade do xilitol. Já anote aí, tá? Então, como foi? 6 gemas e uma xícara de açúcar, então o xilitol a gente troca 1 por 1. Nas minhas receitas, mais um segredo, eu faço 20% a menos, eu não troco elas por elas, tá? Então, eu vou utilizar mais ou menos 3/4 de xícara do xilitol, certo? Na teoria, o xilitol é 1 por 1 pelo açúcar, porém, eu, nas minhas receitas, não acho necessário essa troca, e eu diminuo 20%, então eu faço uma xícara, mais ou menos, eu vou estar utilizando 3/4 de xícara do xilitol. Thalita, posso trocar pelo eritritol? Olha ali. Curiosa, gaúcha, que cidade. Eu também sou gaúcha assim, já falo para vocês.
Então, posso trocar pelo eritritol? Pode trocar pelo eritritol, sim. Só que o eritritol, ele já adoça menos do que o xilitol. E aí, quem me segue sabe qual é a minha dica quando se fala do eritritol. O eritritol eu vou substituí-lo da mesma forma do xilitol, porém, eu vou botar esses 20% que eu reduzi de stevia, certo? Vocês podem estar colocando outro mix de adoçante. O meu mix é assim, e aí vocês façam do jeito que vocês quiserem, tá certo? Essa troca toda eu vou ensinar lá no curso, tá? Mas eu sempre deixo aqui de uma forma que vocês consigam já fazer em casa, tá? Eu não deixo ninguém voando, não, porque eu gosto que vocês terminem a live e vocês façam isso. Então, eu bati as claras em neve, ó, bem firme, e botei também, ó, a gemada, 6 gemas e uma xícara de açúcar. Troquei o açúcar pelo açúcar demerara ou pelo meu xilitol. Juntar uma xícara de chocolate em pó, lá na gemada, tá? Depois, bater as claras com uma xícara de... com uma xícara de açúcar também, claras em neve com uma xícara de açúcar também. Então, aqui eu bati as claras em neve e também troquei pelo eritritol e a stevia, tá? E fica bem linda, bem brilhante. Só, ele demora um pouquinho mais tempo do que o açúcar, tá? Para ficar no ponto. Então, você vai primeiro bater, fazer um merengue, que a gente fazia também lá na nossa infância, vai bater bem as claras, e aí depois que ela estiver bem firme, você vai colocar o xilitol, certo? Aqui eu já estou com a minha gemadinha. Eu vou dar mais uma batida. Ó, deixa eu mostrar para vocês, eu já bati. É uma gemadinha. Quem tomava gemada com leite? Eu tomava. Ó, uma gemadinha, tá bem claro, tá? É assim que eu preciso que ela fique. Vai ficar bem clarinha essa mistura. E aqui vou fazer aquela substituição também, tá? Claras, gemas, ok. Posso manter na low carb, posso manter na saudável, na funcional também, certo? O açúcar eu vou substituir, eu quero que vocês interpretem. Hoje a gente está aqui para interpretar os nossos livros das vovós aí, das mamães, tá? Vocês me pedem muito e eu vim aqui compartilhar com vocês hoje. O açúcar eu vou trocar pelo demerara, se eu utilizo o açúcar refinado, então trocando pelo demerara, ok, já entro numa versão mais saudável. Quem não consome açúcar pode tranquilamente trocar pelo xilitol ou por outro mix de adoçantes, tá? O meu sotaque mudou um pouquinho. É uma xícara também, tá? E aí você faz aquela troca, reduz 20% se você quiser, certo? Na teoria, o xilitol é 1 por 1 com açúcar. Na minha teoria, é 20% a menos, certo? Eu vou lá bater mais um pouquinho, cuidado do barulho. Eu vou colocar estou aqui com a gemadinha. Deixa o like, galerinha! E eu vou colocar o chocolate, ó. Juntar uma xícara de chocolate em pó. Na época, lembra, a gente não utilizava cacau em pó, era chocolate em pó, tá? Claro que eu substituí pelo cacau em pó alcalino. Como diz uma xícara, o cacau alcalino ele é muito mais forte do que aqueles achocolatados que a gente utilizava lá na nossa infância, né? Então, eu troquei pela metade, mas também fica a gosto, tá? Mas pela metade ele fica ótimo e fica bem escurão, tá certo? Então, vamos lá, ó. Eu vou juntar o chocolate em pó, vou peneirar para ficar mais fácil de dissolver isso aqui. E vou juntar na minha gemada, que eu já fiz, já deixei bem clarinha. Bate bastante. Como eu falei, demora um pouco. Já vou ligar o meu forno, tá? Demora um pouquinho mais do que... Gente, corre pro YouTube! Demora um pouquinho mais
para ele clarear, para pegar o ponto, mas dá certo, tá? E aí, tem cara de vó agora, apoia na barriga, né? Apoia na barriga e vai. Boa, Tati, cheguei atrasada. Vamos lá que dá tempo ainda, tá? Então, aqui, ó. Quem fazia... como é que é o nome? Nega maluca, vai lembrar que a gente não utilizava leite, a gente utilizava água quente. E é isso que eu vou utilizar, olha lá. Depois de bem batida, colocar uma xícara de água quente aqui na minha gemadinha, tá? Então, vou colocar água quente, por isso é bem importante você clarear as gemas, tá? Deixar bem clarinha, bem cremosa, vai dar, né? Vai ficar espumosa ali também as gemas, que a gente fala que é a gemadinha. Bate bastante, coloca o cacau, mistura, e aí você vai botar mais uma xícara de água quente aqui, tá? É quente um ponto mais do que morna, certo? Não é fervendo. Entenderam? Então, vamos lá, vou colocar aqui. Como eu tô fazendo meia receita, eu vou colocar só a metadinha, tá? E aí, eu vou levar lá pra batedeira de novo. Foi meia xícara. Deixa eu só raspar aqui. Tirando o fundinho. E vou levar lá para a batedeira de novo. Vamos lá. Gente, assim, ó, isso aqui vocês podem fazer tudo à mão, tá? Repetida no final, eu posso repetir para vocês, tá? Mas eu quero principalmente que a gente se preste atenção nas substituições, porque é isso que eu vim apresentar, explicar para vocês hoje. E enquanto o bolo estiver no forno, a gente vai ter mais uma conversinha aí para vocês conseguirem ter um pouco mais de autonomia na cozinha, tá? Já preparava assistir. O cliente chegou, eu tive que atender. Vou ver esse horário assim. Faz parte, né? Então, vamos lá acompanhar, chegar de novo na receita, tá? Bati também as claras em neve, botei já o açúcar, substituir, e aí eu vou misturar agora as gemas com as claras em neve, junto com o mix de farinhas. Aqui está indo 3,5 xícaras de farinha de trigo, certo? Essa é a receita da minha mamãe. Gente, vocês sabiam por que o trigo faz tão mal hoje pra gente e antes não tinha esses relatos? Porque ele foi muito alterado, tá? Ele não é mais o trigo que a gente consumia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, tá? Então, um dos motivos é esse. A indústria alterou muito o trigo, então ele não é mais o mesmo. Então, vamos lá. Eu vou substituir, ó, só misturei, tá? Com o fouet, pode ser. Aqui a gente tem a nossa gemadinha com 6 gemas. Eu tô fazendo meia receita, na casa de vocês podem fazer meia receita também. Eu tô com as 6 gemas e 3/4 de xícara do adoçante, tá? E aí eu vou colocar a minha farinha de arroz.
peneiradinha. Vou colocar a minha fécula de batata e o meu polvilho. Polvilho doce. Sempre fica umas bolinhas aqui, uns gruminhos pra gente dissolver. A dica que eu tenho para dar para vocês, essa substituição, sempre estar utilizando esses 3 ingredientes para substituir a farinha de trigo por uma receita sem glúten. Como eu falei, existe a versão, os mix low carb, porém hoje a gente não vai passar, porque low carb a gente precisa de um pouco mais de tempo e um pouco mais de treino também, tá? Deixa eu botar aqui, não dá barulhinho. Mas anotem aí essa receita que vai fazer muita diferença no dia a dia de vocês, para trazer um pouco daquela receita de infância que vocês gostam. Vou misturar aqui. Então, eu troquei a farinha de trigo, e isso vocês vão fazer sempre, e eu tenho certeza que vocês nunca mais vão ficar morrendo de vontade de comer aquele bolo de infância só porque ele tem glúten. Vocês vão trocar pela farinha de arroz, pela fécula de batata e pelo polvilho doce. E a gente já vai conversar sobre esses 3 ingredientes. Fiquem calmas! Fiquem calmas. Gente, isso aqui é muito legal. A gente hoje, o que a gente faz? A gente bate as claras em neve e aí mistura, né? E aqui pedia para fazer esse merengão. E eu fiz exatamente como dizia a receita. E vocês viram que bolo lindão que ficou, tá? E aí eu vou fazer igual. Vocês perceberam que não vai gordura na minha massa. Ó, agora com muita, como se fosse claras em neves, com muita delicadeza, de baixo para cima, eu vou fazer essa mistura, tá? Nossa, olha só que massa bonita. Lindona, gente. Deixa eu só pegar a espátula, raspar o fundinho. Sempre façam isso, tá? Ó, o pão duro, ele é ótimo. Você raspa lá, de baixo para cima, tira todo o farelinho lá do fundo. E aí você pode vir de novo aqui e terminar de misturar, tá? Pegaram até aqui, por último agora o fermento, certo? Juntamos tudo. As quantidades eu falei tudo para você. Ah, tá, do mix eu já vou falar, tá? Foi 3,5 xícaras de farinha de trigo, porém essa substituição não pode ser feita desse jeito, por isso que eu não falei como vai ser ainda, porque a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Só deixa eu botar esse bolo no forno. O fermento a gente vai igual, tá? Eu vou colocar 1 colher de sopa do fermento, mais ou menos 15 gramas, tá? E uma pitadinha do bicarbonato para acentuar a cor aí do meu bolo, tá? E aí misturei. Pronto. Agora eu vou pegar a minha forma e vou untar. Gente, essa forma aqui, vocês podem fazer na forma que for, tá?
Ontem usei a Ballerine 22 centímetros, que foi esse bolo aqui. E ficou bem legal, ele cresce bastante. E hoje eu vou usar uma forma de 24. Não, essa aqui tem 22 também de diâmetro, tá? Aqui tá até um frio, gente, que até o spray aqui tá congelando, tá? Eu tô untando com óleo de coco. E vou polvilhar um pouquinho de cacau em pó no fundo da assadeira. Um pouquinho. Pode ser farinha de arroz também, tá? Nas laterais, como essa forma é de fundo falso, eu não preciso untar, tá? Meu forno já está pré-aquecido. Ah, 200 graus. Olha que massa maravilhosa. Olha que massa linda. Vocês viram que eu peguei uma receita do caderninho da minha mãe. E transformei numa versão sem glúten e sem açúcar. Certo? Forno pré-aquecido, vamos lá. Gente, 8 pessoas no Instagram, 9. Corre pro YouTube, vem encher essa sala do YouTube junto comigo. 200 graus, 35 a 40 minutos. Marque aí pra gente. Eu já fiz o bolinho para dar tempo de finalizar e depois a gente faz a cobertura, tá bom? Vamos conversar um pouquinho agora. Olha que lindo! Vocês conseguem enxergar aí ou eu levo mais pertinho? Aqui tá melhor? Olha que lindo que eu tô, que chique que eu tô ficando. Gente, esse bolo especificamente não foi gordura, porque ele é um pão de ló. O pão de ló normalmente ele não vai gordura nem fermento. Como dizia o fermento aqui na receita, eu coloquei o fermento, tá? Mas normalmente ele não vai fermento. E aí, o que vai acontecer? Quando eu for fazer a substituição na minha casa por aquela receita bem legal, a primeira coisa que eu preciso entender é olhar na minha receita se ela está pedindo óleo ou manteiga. Isso aqui vai definir qual vai ser a forma que eu vou fazer o meu bolo, certo? Teria uma receita de nega maluca low carb? Tem sim, Silvânia, tem lá no nosso clube Viver Saudável, uma lindona. Na verdade, tem várias, né? Tem uma videoaula de um bolo de chocolate maravilhoso e tem o nosso e-book que tem Cozinha com Afeto, que tem uma nega maluca lindona lá também, tá? Que é nega maluca mesmo. Pode usar desmoldante? Não vai gordura, Tati, nesse bolo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Essas duas coisas que na minha receita vai definir como eu vou preparar esse meu bolo. Como assim? Se isso eu tô falando da gente pegar uma receita e tentar fazer algumas substituições, tá? Tudo isso surgiu de tudo que vocês me mandam. Eu já falei, né? Eu anoto tudo e aos poucos eu vou trazendo todas as dúvidas de vocês aqui, tá? Se for óleo, eu vou fazer pelo método direto, que é no liquidificador. Os bolos mais fáceis que eu acho
são assim. E claro que eu posso estar substituindo pelo óleo de coco ou por outro óleo que você ache mais saudável do que está na receita, tranquilamente. Se eu for trocar pelo óleo de coco, as quantidades são iguais, tá? Se eu trocar pelo óleo de coco, sempre em estado líquido. Sempre em estado líquido, senão eu estrago a minha receita, tá? Aí já alivia bastante coisa, né? Antigamente a gente utilizava muito óleo para fazer os bolos. Então, a primeira coisa que eu vou olhar na receita para definir qual vai ser o meu método de preparo dessa receita são as gorduras, tá? Esse bolo não é gordura porque é pão de ló, mas eu vim falar isso para vocês. Então, se tiver óleo, eu posso estar substituindo pelo óleo de coco líquido, certo? E eu faço no liquidificador. Aqui sempre vão ser os líquidos no liquidificador e o mix de farinhas em outra tigelinha. Eu bato no liquidificador toda a mistura dos líquidos, de preferência em temperatura ambiente. Se estiver muito frio, eu vou aquecer um pouquinho, se for o leite, se for um suco, se for só o óleo, sempre o óleo de coco eu posso misturar, e eu vou aquecer sim essa mistura, só que, claro, gente, não é ferver, né, porque eu tenho ovos ali, aí eu vou cozinhar os meus ovos dentro do liquidificador. É uma mistura, você aquece e deixa ela ali numa temperatura ambiente. Eu falo que é aquela temperatura de leitinho de neném, que a gente põe o dedo, deixa e não queima, e é super agradável, tá? Então, eu vou estar utilizando o liquidificador e substituindo pelo óleo de coco líquido, tá? Eu posso fazer essa substituição tranquilamente, que vai dar certo a sua receita, tá? Na prática, vai dar certo, sim. Se a minha receita estiver utilizando manteiga, aí eu vou pelo método espumoso, que eu vou bater a manteiga com o açúcar na batedeira. Pode ser à mão também, com o fouet, tá? Então, aqui eu já consigo definir. Aqui eu posso substituir pelo óleo de coco? Provavelmente não vai ficar com a mesma textura que o seu bolo estava pedindo. E quando a gente quer, né, refazer uma receita que lembra a infância, principalmente a gente quer uma textura igual, que a gente sente o cheiro, que remeta todas as memórias afetivas. Então, quando for manteiga, tente trocar ou pela manteiga ghee, ou manter uma manteiga sem problema nenhum, né? Que não vai trazer tantos malefícios aí, se a gente olhasse a questão de que você não seja intolerante à lactose ou alguma outra alergia, certo? Dá para substituir esses dois? Dá sim, tá? Mas daí a gente já tem que entrar um pouquinho na questão de proporções, tá bom? E aí, depois, claro, que a gente vem pelas farinhas. Existem algumas receitas antigas que usa polvilho no bolo. Eu já fiz uma receita que é só o polvilho. Deixa eu ver que horas são, 5 horas. Mas a maioria das receitas de mamãe e de vovó são farinha de trigo, certo? E aí eu vou dar de muito coração para vocês um mix aqui pronto para vocês aprenderem a fazer essa substituição, tá certo? Então aqui, ó, na minha receita tinha 3,5 xícaras de farinha de trigo. Cada xícara de farinha de trigo, vocês podem pesar na casa de vocês, mas cada xícara de farinha de trigo tem mais ou menos 165 gramas, tá? Tem 165 gramas uma xícara. Então, eu fiz o meu cálculo, né? 3 vezes 165, e aí a metade dos 165 para saber quantas gramas eu tinha que equivaler nesse meu bolo, que é farinha de trigo, e eu queria eliminar o glúten da minha receita. Então, deu mais ou menos 577 gramas de farinha de trigo, certo? Aí, eu vou estar utilizando esse mix de farinha sem glúten. Para cada 100, anotem, que isso aqui vai salvar muito a vida de vocês.
cada 100 gramas de farinha de trigo, eu posso substituir por 53 gramas de farinha de arroz. Eu gosto muito de usar farinha integral, tá? Mas é a gosto de vocês. 25 gramas de fécula de batata e 17 gramas do polvilho doce. Certo? Fica ao contrário para vocês, né? Não tem problema, eu repito. Isso aqui é ouro. Foi muito teste para eu encontrar um mix que substituísse quase todas as receitas com farinha de trigo, certo? Vamos lá de novo. Se trocar pela manteiga ghee, também é líquida. Ignez, a manteiga, ela é em temperatura ambiente para clarificar ela com as gemas, tá? E o açúcar. Quando for o método espumoso, eu não substituo do leite, do óleo, lembra? O óleo eu vou substituir pelo óleo de coco. E quando for a manteiga pela ghee, eu substituo igual. E aí, quando é a manteiga lá na batedeira, junto com açúcar, eu vou clarificar essas minhas gemas. E aí, misturar aos poucos, intercalando os líquidos com as farinhas, certo? É o método mais simples e mais prático que tem para fazer o bolo. Quando for óleo, eu faço os líquidos com açúcar, todos os líquidos com açúcar no liquidificador, bate por uns 2, 3 minutos e preparo o mix de farinhas em outro bowl. Aí depois de 2, 3 minutos, eu acrescento aos poucos as farinhas, né? Pode ser no liquidificador mesmo, coloco o fermento e forno, tá? Não tem mistério. Posso fazer Sim, a gente pode fazer 1 quilo desse mix e misturar bem e ir usando. Não aconselho, tá? Não aconselho. Rosemary, dica de ouro mesmo. Dica de ouro mesmo, tá? Aí, claro, gente, ó, isso aqui que eu falo para vocês é um pilar, um dos pilares que a gente tem para começar a pensar numa construção aí de receitas saudáveis, tá certo? São essas bases, são receitas bases, são receitas bem formadas, são receitas bem equilibradas que fazem com que a gente consiga construir o nosso dia a dia saudável, certo? Então, o que eu falo muito para vocês é que vocês têm que ter receita sim. Essa história de, só quer receita? Vocês têm que ter receita sim. A gente se inspira com receitas, a gente amadurece com receitas, a gente pratica com receitas novas, certo? Então, por isso que eu compartilho receitas com vocês, sim. Porém, a gente tem que ter as receitas pilares que sustentam toda uma estrutura de autonomia e de segurança na cozinha saudável, porque elas trabalham muito diferente da farinha de trigo. Já pensou? Farinha de trigo, você usa só um ingrediente, você tem que usar 3 para substituir toda a função da farinha de trigo. E na low carb é mais ainda, tá? Na teoria, a farinha de trigo pode ser substituída pela farinha de oleaginosa, se for na low carb, mas não funciona muito assim. Tem alguns bolos ok que dá para fazer essa troca da farinha de trigo pela farinha de oleaginosa, mas a maioria deles a gente tem que ter um equilíbrio, tá? E cada farinha ela vai ter uma função aí na massa, né? Então a fécula de batata ela vai trazer a umidade para o nosso bolo, ela vai fazer o nosso bolo ficar por mais tempo molhadinho, né, úmido, ela vai trazer uma fofura aí no nosso bolo. Porém, ele utilizado sozinho, com a farinha de arroz, ele vai precisar de uma farinha que o sustente, que dê base, que dê suporte para o nosso bolo ficar bonito e ficar estruturado para a gente servir, né? E ele crescer bonito, que aí entra
o polvilho doce, certo? Só o polvilho doce também não vai funcionar. E só os dois também não vai funcionar. Tem um bolo, tem um nome bem... Eu esqueci agora, gente. Mas tem uma... Eu vou levar lá para trás, se vocês ficarem com dúvidas aqui, eu trago de novo, tá? Lisiara, muito obrigada, tá? Cada 100 gramas... Vamos lá. 95 gramas mix. É isso mesmo, tá? Porque a farinha... Por quê? Vamos explicar? A farinha de arroz, ela retém mais líquido do que a farinha de trigo, tá? Então, é isso mesmo, tá? 53 de farinha de arroz, 25 de fécula de batata e 17 de polvilho doce, tá? Isso é uma base, gente, certo? É uma base. 17 gramas, posso arredondar para 20? Pode, né? Você é maravilhosa, obrigada, gente. Aí deu 95. Mas vocês entenderam a troca? Cada 100 gramas de farinha, aí vocês fazem regra de 3 e façam os bolos de vocês, né? Certo? Olha lá. Dica de ouro. A minha Bic Nostalgia. E eu vou aqui preparar a minha cobertura desse meu bolo maravilhoso. Deixa eu passar para cá. A minha mesinha improvisada. Vocês viram que eu vim com o caderno de mamãe e o meu caderno com anota as receitas. Eu faço tudo à mão, gente. Tudo à mão. E eu adoro estar fazendo à mão. Gente, o que é isso aqui? Na cobertura desse bolo, low carb, descer farinha de oleaginosa, estrutura, mais farinha de coco, com menor quantidade, farinha de linhaça para dar a liga. Na teoria, sim, mas o problema é as quantidades, né? Na teoria, sim, a oleaginosa, ela substitui a farinha de trigo, a farinha de coco, ela dá estrutura na massa e a gente precisa farinha de linhaça para dar a liga, tá certíssimo? Mas as quantidades que a gente tem que trabalhar de uma receita para outra, porque se a gente põe a gordura, o óleo, a gente já tem que dosar um pouquinho mais, diminuir a farinha de oleaginosa, subir a farinha de coco. Quando a gente usa a manteiga, já muda também essa questão. Se eu quero um bolo um pouco mais, pode ser a mesma receita, eu já fiz isso, tá, gente? A mesma receita. E eu simplesmente alterei a quantidade da oleaginosa pela farinha de coco. Ele dá certo, mas ele muda a textura. Então, eu posso buscar a textura perfeita para mim, entenderam? Isso é bem bacana também, tá? E eu utilizo muito nas minhas receitas a farinha de linhaça nas low carb, tá? Porque para mim a farinha de linhaça faz toda a diferença. Posso usar amido de milho no lugar da fécula de batata? Ele resseca mais a massa, tá? O melhor é a fécula de batata mesmo, tá? O amido é diferente. A fécula é da batata mesmo, é do que tá debaixo da terra. Ignez, acho que o caminho é fazendo os testes em casa e montar o nosso. Ignez, o caminho é a gente entrar para um clube como o nosso, Viver Saudável, que tem os mesmos propósitos e um monte de gente para ajudar e para estar trocando ideia. E tem mais de 300 receitas básicas lá para melhorar o nosso dia a dia, para ajudar na nossa rotina. E ainda tem uma mentoria por semana comigo, com receitas desde o café da manhã até o jantar, lanche da tarde, bolo de festa, tem de tudo. E falando nisso, a gente tem um encontro hoje, nosso encontro secreto dos alunos do Clube Viver Saudável. Hoje às 19h30, a gente vai fazer um quibe de forno low carb, mais um creme azedo para acompanhar esse quibe, hein? Tá pronta já? Quem é aluno aí já tá pronto para o nosso encontro? Então, o caminho certo é esse, é vir para o nosso Clube Viver Saudável, para pegar todas as dicas aí de uma alimentação, do estilo, de uma construção do estilo alimentar saudável e ainda ter um clube, uma comunidade em busca dos mesmos propósitos, que é viver bem, né? Gente, esse bolo engorda, tudo engorda, minha gente.
Tudo engorda, minha gente, tudo engorda. Olha, até, né, como eu dizia, vocês sabem que eu sou personal trainer, né? Tudo engorda. Eu dizia para os meus alunos, até não adianta tomar proteína achando que não vai engordar, até os nossos suplementos engordam. Mas a alimentação saudável, ela além de calorias, ela nos traz muitos benefícios para o nosso corpo também. Então, a gente consegue fazer com que o nosso corpo funcione a nosso favor, já diferente da comida tradicional, cheia de açúcar, cheio de aditivos químicos, cheio de carboidratos, fazem com que o nosso corpo inflame, que o nosso corpo inche. Então, viver, né, procurar um estilo de alimentação mais saudável nos traz muitos benefícios que aí acabam, sim, fazendo com que a gente perca peso, vamos, nesse sentido. Mas em questão calórico, os bolos low carb, eu já falei várias vezes, eles são muitas das vezes mais calóricos do que um bolo tradicional, cheio de açúcar. Porém, a gente não consegue. Se a gente está no estilo low carb, a gente não consegue comer um bolo, 2, 3 fatias de bolo. Esse aqui, gente, eu servi ontem para minha filha e para uma amiguinha que veio aqui, elas comeram 3 fatias grandes desse bolo, tanto é que era para a live de hoje e só sobrou esse pedaço. E quando eu faço os low carb para minha filha, ela não consegue comer uma fatia tamanho normal, né? Um triângulo assim, desse tamanho aqui. Ela não consegue comer o inteiro, porque está cheio de gorduras boas, é um alimento que sacia mais. Então, sabe? E ontem, essa cobertura que eu fiz ontem, eu coloquei o açúcar de coco. Então, querendo ou não, o açúcar de coco ele tem o estímulo da insulina, então ele faz com que a gente coma mais também. Você só trocando, tirando, eliminando o açúcar e usando um alimento sem glúten, já vai muito melhorar a sua rotina, tá? Esse disparo da insulina faz com que a gente queira mais, mais e mais. Então, a busca desse estilo alimentar, esse viver saudável, ele é muito mais do que o perder peso, né? Então, consequentemente, aí você vai construir a tua fortaleza, que é o teu corpo, e para a vida inteira. E é isso que eu quero trazer para vocês. Chega de dieta, né? Vamos começar a aprender a olhar para o alimento com um olhar afetivo, que ele contribui aí para o nosso dia. Gente, essa aqui é a cobertura ou recheio do bolo de mamãe, pão de ló Havana, certo? O que eu fiz aqui? Na receita vai uma lata de leite condensado de café e um pacote de 200 gramas de manteiga. Personal trainer lembra batata doce, bolo de batata doce. Eu parei de comer batata doce há 3 anos, tá? Eu comia batata doce, coxinha de batata doce, mas parei porque eu entrei pro low carb e hoje eu não consumo mais a batata doce, mas ela é incrível, tá? Então, aqui, ó, é uma lata de leite condensado de café, que nada mais é do que misturar uma colher de chá de café solúvel na lata de leite condensado e misturar. Essa era a receita que a gente tinha lá. Eu não vou utilizar leite condensado, óbvio, mas essa receita desse creme também vai estar lá exclusiva para os nossos caseirinhos, tá? Para o curso que eu adiantei para vocês aqui, contei uma fofoca, vai ser dos nossos caseirinhos. Mas eu já ensinei essa receita de leite condensado no nosso workshop Padaria Low Carb. Eu vou falar por cima o que eu fiz, tá? Aqui só tem o xilitol e creme de leite, certo? Pode estar fazendo com leite de coco também. E ele fica com essa cor linda, ninguém diz que não é leite condensado, tá? Ele passou um pouquinho aqui no fogo. Se eu pegar e bater, ele fica bem cremoso, como um leite condensado mesmo. Pode até ser na batedeira, tá? Então, não usar leite condensado, por favor, nas receitas. Vamos fazer o nosso leite condensado, tá? Então, ó, já tá ficando mais cremoso. Aí. Certo? Ó. Leite condensado. Low carb aqui, tá? Creme de leite e xilitol, certo? Vou colocar aqui o café. Eu tô com essa minha mistura
morna. Nossa, eu amo café, o cheirinho aqui é de matar. E vou dissolver esse meu café solúvel no meu leite condensado. Vou repetir já já, tá, gente? Gente, a quantidade é meia xícara do xilitol para 400 gramas de creme de leite, tá? Aí o passo a passo, que tem uns segredinhos aí, só lá no nosso curso de caseirinhos, tá? Olha só que cor maravilhosa que já está. Agora aqui, ó, se vocês quiserem rechear esse bolo, deixa eu dar uma olhada. Ai, gente, eu acho que queimou meu bolo. Fiquei de papo. Não sei quanto tempo deu. Prontíssimo. Olha como cresceu. Lindão, né? Deixa eu botar aqui. Peraí. Deixa eu tirar o meu caderno. Vou botar esse bolinho aqui. Se vocês quiserem rechear esse bolo, vocês podem estar batendo manteiga, fazer mais ou menos um buttercream. Eu vou colocar 200 gramas de manteiga, é bastante, tá, gente? Mas é uma opção aí se vocês quiserem rechear. Esse aqui eu vou preparar, depois eu mostro para vocês, vou rechear ele, vou fazer diferente do que é essa cobertura, tá? Vou bater 200 gramas de manteiga em temperatura mais ou menos 20 graus aí, tá? Porque como tá muita diferença nas cidades aí no Brasil, vou bater até virar uma pasta, tá? Ali na batedeira. E aí, aqui eu já vou com o meu creme pronto. Então, é como se fosse uma lata de leite condensado. Vou colocar 400 gramas do leite condensado low carb com uma colher de chá de café solúvel, junto com a minha manteiga. E eu bato ele, deixo bem aerado, e aí eu faço esse recheio. Levando para a geladeira, ele vai ficar mais fininho, porque tem a manteiga ali dentro, e aí vira um bolo recheado, que esse bolo é o que está na livro de receita da minha Mamis. Esse aqui, o que eu fiz? Eu preparei essa mistura com o café, e nessa hora aqui, eu coloquei o chocolate. Coloquei 100 gramas do chocolate, tá? Então, eu fiz a minha mistura com 400... Anota aí que é a última vez que eu vou falar essa cobertura aí, que é brindão, hein? 400 ml. São 2 caixinhas, tá? Pode estar usando o leite de coco também. Do creme, pode também ser o creme de leite fresco. 400 ml para meia xícara de xilitol e 100 gramas de chocolate 70%, certo? Você vai fazer um creme e vai virar essa cobertura maravilhosa aqui, que você pode estar regando o bolo. Esse fiz num ballerine. E a receita que eu tenho no caderno da minha mãe é o que eu vou preparar agora para vocês, mas não vai ser ao vivo, porque a gente já teve muita coisa legal nessa live. Eu vou deixar esfriar aqui o meu bolo, e aí depois eu vou montar ele e mostro para vocês lá no Instagram, nos stories. Eu falo sempre os dois jeitos, né? Mas só tem 24 minutos. Esse café é muito saboroso. Eu amo Lor, tá? Vou fazer propaganda aqui. Vamos lá, qual a quantidade do xilitol do creme? Já falei. Seu bolo assou em 24 minutos. 30, 35. Então, Inês, tanto é que eu tomei um susto.
Eu não sei se é a forma, ontem demorou mais, tá? Para assar. Ontem eu coloquei mais cacau, tá? Vocês podem observar aqui que eu coloquei mais cacau. Essa live vai ficar para a comunidade com certeza, Rosângela. Essa live vai subir no nosso clube, sim, tá? Gente, dúvidas sobre esse mix maravilhoso que eu entreguei para vocês? Essa live nostalgia do bem que eu amei. Amei muito, tá? Trazer isso para vocês. E eu vou fazer mais vezes. Tem tanta receita legal aqui. E são as receitas que eu crio, gente. São as minhas inspirações, tá? Então, tem muita coisa que são as minhas inspirações, que é o que vocês vão encontrar também lá na nossa comunidade, lá no nosso clube Viver Saudável, e principalmente no curso de caseirinhos, que vai ser lançado ainda semana que vem, mas vai ser uma turma especial, que só quem tiver no grupo VIP do workshop, que é gratuito, vai receber esse aviso dos caseirinhos, certo? Então, não vai ser divulgado em outro local esse aviso dos caseirinhos, tá? São mais de 20 receitas de bolos caseiros, bolo lá da vovó, low carb e zero açúcar, certo? Que vão entrar. Se eu não me engano, são 5 coberturas e 20 receitas de bolo. Todas as aulas vão ser feitas ao vivo, para tirar as dúvidas de vocês já no ao vivo, mas, claro, vai estar disponível durante um ano para vocês assistirem e praticarem mais, tá bom? Esse é o nosso curso de caseirinhos, que é segredo. Então, corre lá e entra. Se fizer com chocolate 70% creme, não vai. Vai o café, sim, é opcional, na verdade, tá? Eu trouxe a receita aqui que estava no livro da minha mãe. Fica muito incrível com o gosto do café, tá? Fica um cappuccino aí para vocês. Fica bem gostoso com café. Você pode estar reduzindo a quantidade de café, porque o chocolate 70% já é bem forte. Então, você pode estar reduzindo um pouco aí o sabor a quantidade do café, para ele ficar um pouco mais suave no teu creme, mas dá toda a diferença nesse bolo, tá bom? Gente, quem ainda não está no grupo do nosso workshop, dia 31 é o nosso workshop Low Carb para a Festa. Vocês vão ver a transformação incrível. Vou transformar a minha cozinha, vai virar uma festa low carb e sem açúcar, para vocês aprenderem tudinho, terminar o nosso workshop, vocês irem para a cozinha e montar a festa de vocês. Em, no máximo, 2 horas, vocês fazem a festa de vocês incrível, tudo low carb saudável, tá? Esse workshop é gratuito, o link tá lá na biografia do Instagram, e eu quero muita gente para eu poder compartilhar muito todas as receitas, certo? Então, convidem o máximo de pessoas que vocês puderem. Estou! Que bom, que bom. Eu quero todo mundo lá no workshop. Estou super animada e nervosa ao mesmo tempo, porque eu quero passar muita coisa para vocês, tá? Já está confirmado 2 receitas de docinho, 2 receitas de salgado, são os tradicionais. Eu vou dar um monte de dica para vocês não se enrolarem aí na preparação. Eu vou fazendo ao vivo, do jeito que eu gosto, do jeito que eu gosto de ensinar vocês, a gente vai fazer junto. Vou mandar a lista de ingredientes na terça-feira já da semana que vem, para vocês já se organizarem com os ingredientes das receitas que a gente vai fazer no dia, tá? Nega, repete a receita do bolo. Vamos lá, gente. A receita do bolo, eu vou deixar aqui depois nos comentários, tá bom? Porque eu repeti muitas vezes já, a gente já está 1 hora aqui falando. Fica tranquila que eu vou deixar essa receita lá no canal do Telegram, certo? Então, se inscreva lá no canal do Telegram, que eu deixo lá o PDF para vocês. E também deixo aqui depois nas descrições, certinho, gente? Beijos, obrigada. E compartilhem comigo, vou montar, vou esperar esfriar esse bolinho, vou montar para vocês, estilo mamãe mesmo. E aqui, uma modernizada black no nosso bolinho de chocolate nostalgia. Aprenderam? Gostaram? Eu tô lá, vai ficar gravada essa aqui sim, tá? Cheguei no final, vai ficar gravada sim. Gente, vocês estão falando de mim? Olha minha orelha. Vocês estão falando aí de mim?
Então, escreve nos comentários, não fiquem fofocando aí, não. Adorei, obrigada, Tati. Tem que marcar uma aí, tem que chamar a Tati para comer esses bolos que ficam aqui. Beijos, beijos. Gente, alunas da plataforma, hoje às 19h30 a gente tem nosso encontro privado secreto com o Kibe Low Carb, um Kibe de forno maravilhoso. Vou deixar o link lá na nossa comunidade secreta, tá? Lá no nosso chat. Beijos, deixem o like, por favor. Tchau, valeu, até